Sem dúvida alguma, o Inter é um dos times mais tradicionais e vitoriosos de todo o Brasil. Um clube muito bem estruturado, que já revelou grandes nomes como Alexandre Pato, Alisson, Fred, Rafael Sobis, Nilmar e tantos outros, e claro, sem mencionar também seus eternos ídolos, como Tafarel, D'Alessandro, Fernandão e talvez o mais famoso e importante de todos, Paulo Roberto Falcão. Um time cheio de referências e de títulos, como Libertadores em cima de um São Paulo que, além de ser o atual campeão daquela edição, ainda estava vivendo um de seus melhores momentos no Campeonato Nacional, sendo vencedor por 3 edições seguidas, mas que não foi capaz de superar, de ser superior ao Internacional, que além de vencer esta competição, ainda foi campeão mundial contra um dos maiores Barcelonas de todos os tempos. Mas apesar de tantas glórias, o que tem acontecido com o Inter ultimamente? Porque eles sempre começam toda a temporada como favoritos aos principais títulos, mas nunca ganham nada? Bem, são exatamente essas e outras perguntas que nós vamos tentar responder ou tentar chegar em algum caminho para uma possível resposta no vídeo de hoje. E cara, parando o vídeo aqui rapidinho, eu te prometo que é muito rápido mesmo, você nem precisa pular, só pra te falar sobre o nosso parceiro KB Prime, que cara, é um parceiro de longa data do canal, tá desde o começo mesmo, e eles têm camisas incríveis de futebol, cara, pois é. Eu tô deixando o link deles aí na descrição, no comentário fixado, você pode entrar lá pra conferir por conta própria. Se você gostar de alguma camisa, utiliza o cupom TRAVEATRAVE, é o nome do canal, tudo junto mesmo, TRAVEATRAVE, que você vai ter desconto. E lembrando também que eles me enviaram 2 camisas, essas aí que eu tô mostrando na tela, camisas do Real Madrid e do São Paulo, que eu vou sortear para os membros agora no comecinho do mês de maio, então fique esperto, se você quer se tornar membro do canal, aproveita que você pode concorrer a essas 2 camisas aí no nosso sorteio, beleza? Então é isso, recado rápido como eu te prometi, e vamos voltar pro vídeo. Ficou na cara, bola pro Neymar, pode bater de primeira! Moledo tá em cima dele, lá vai Neymar, passou pelo Moledo, fez cobrar, vai marcar o gol, a bola vai entrando. Ele vai passando. Graças a Deus, o meu time fez uma partida excelente. É isso aí, vamos trabalhar para ser campeão. Pessoas aqui na Vila Belmiro deveriam se ajoelhar, estender as mãos ao céu e agradecer ao Senhor. Eu falei que era uma questão de tempo e tudo ia mudar. Aí o garoto Neymar. Pacaembu, hein? Lembra da ladeira, meu? Toda sexta-feira, meu melhor amigo é Deus e o segundo melhor sou eu. Desde garoto no futebol. Eu poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. Vai lá, não tenha medo do pior. Todas as pessoas aqui na Vila Belmiro deveriam se ajoelhar, estender as mãos ao céu. Mas não vacila, moleque de fila, moleque de fila, moleque de fila. Se assim como eu, você também gosta de futebol brasileiro, deve saber da importância e relevância do Internacional de Porto Alegre para o nosso futebol. O Inter, além de vencer o poderoso Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, também já foi campeão brasileiro de forma invicta no ano de 1979, além de basicamente ter todo o seu elenco utilizado nas Olimpíadas de 1984, a qual ficou conhecida como Sele Inter e ainda, conquistou a medalha de prata ali. Mas nos últimos anos, apesar dos bons investimentos e dos elencos fortes, não vemos uma continuação desse legado, Essa era de ouro que dá pra chamar assim que o Inter viveu lá atrás. Vice-campeonatos, eliminações precoces e vexatórias e até mesmo um rebaixamento, o primeiro de sua grandiosa história, infelizmente vieram a fazer parte da história recente do Internacional. E o Colorado vem passando por uma montanha-russa há pelo menos uma década e vai. Como de costume, teremos que viajar um pouco mais através do tempo e relembrar a trajetória do Inter até os dias atuais, para tentar entender um pouco o seu problema através da raiz, e quem sabe buscar uma explicação plausível e que ao menos tente justificar melhor os motivos de tal declínio. E com isso a gente volta na campanha do Campeonato Brasileiro de 2009, que foi muito provavelmente o mais disputado, pelo menos no que se refere às edições de pontos corridos, e a gente tem inclusive um vídeo específico sobre esse campeonato aqui no canal. Cara, foi uma competição insana, se você
você não lembra ou não viveu nessa época do Brasileirão de 2009, tá aí no card e clica pra conferir depois. Na reta final, o Inter disputou o título lado a lado e até a última rodada com o Flamengo, mas teve que adiar seu sonho de ser campeão brasileiro mais uma vez, pois como dependia de outros resultados para ser campeão, incluindo o resultado do seu arquirrival, viu o título escapar de suas mãos quando achava que momentaneamente era o campeão, porque apesar deles terem vencido o Santo André por 4-2 naquela última rodada, eles viram o Grêmio abrir o placar, né, pra felicidade de sua torcida. Chega até a ser estranho dizer isso, né, os gremistas dando alegrias ali ao torcedor do Internacional, pelo menos por um momento, mas essa alegria não durou muito tempo, porque logo o Flamengo não só empatou, como virou a partida para 2-1 contra o Grêmio, né, e se consagrou como campeão por uma diferença mínima de 2 pontos, acabando assim com qualquer chance ou esperança de o torcedor colorado finalmente soltar o grito de campeão. E reparem que essa não será a única vez em que o Flamengo será o algoz do Colorado, a gente já fala sobre isso mais pra frente. Seria legal, cara, dizer que após isso o Inter finalmente conseguiu conquistar esse título, né? Pô, desde 2009 os caras não ganharam nada, será? Mas a verdade é que a seca já dura impressionantes 45 anos, e olha que oportunidades de acabar com essa seca, né, que parece infindável, aconteceram mais de uma vez, tá? Fosse em 2005, 2006, 2020, com essa diferença sendo de 1 ponto, e mais recentemente em 2022. E em todas essas edições referidas, o Inter acabou amargando o vice-campeonato. Claro, isso sem falar de outras competições, como Libertadores e até mesmo Copa do Brasil, que eles chegaram bem próximos da vitória também. É bem verdade que desde a virada do século, o Inter conquistou aqueles que seriam seus títulos mais importantes, né, no ano mágico que foi 2006, e posteriormente pôde viver isso mais uma vez em 2010, com a conquista do bicampeonato da Libertadores, mesmo com o vexame contra o Mazembe no Mundial de Clubes, né, algo que até hoje é motivo de piada entre as torcidas brasileiras. Mas depois desse título de 2010, com exceção de alguns títulos estaduais, nenhum outro título de grande expressão foi conquistado até os dias de hoje. Mas como me referi antes, oportunidades em que o Colorado chegou no quase não foram poucas, não somente falando de vice-campeonatos, mas também por chegar longe em competições com fases de mata-mata, e eles sempre serem apontados como um dos favoritos, né? O momento mais recente vivido pelo Inter foi contra o Fluminense, e é uma ferida bem recente que ainda deve repercutir bastante na cabeça do torcedor colorado, porque após fazer uma boa campanha na fase de grupos, sendo inclusive o líder com 12 pontos, depois tendo feito boas atuações nas fases seguintes, eliminando times como River Plate numa disputa quase infindável de pênaltis, 9-8, né? O Internacional soube não só passar de fase, né, de um dos times mais fortes da América do Sul, como também encontrou forças no apoio de seu torcedor para continuar adiante, eliminando o Bolívar com uma vitória na altitude em La Paz, o que é algo muito difícil, né? Pelo menos para os times brasileiros é algo bem difícil, né? A gente não vê toda hora um time brasileiro ganhando do Bolívar em La Paz. E depois de passar por tantas provações, né? Porque com gols incrivelmente perdidos por Ener Valencia, o Inter deixou de matar o jogo quando teve chances, e isso custou sua vaga na final e talvez até mesmo o título, porque se eles passassem ali, com certeza chegariam muito embalados. Não sei exatamente se esse título foi o mais doloroso de se ver escapar, né? Quando penso em 2020, fica até difícil fazer uma comparação, pois de fato a comemoração de uma espera que já dura por décadas talvez fosse ainda melhor que a terceira Libertadores ali, que as outras duas foram muito recentes, né? E o jogo decisivo desse título, né, de 2020, tanto para o Flamengo como para o Inter, foi justo o confronto direto, né? O confronto entre os dois times naquela 37ª rodada do Brasileirão, a penúltima rodada. Um 2-1 que acabou definindo tudo e tirando mais uma vez o título das mãos daquele Inter, cara. Talvez os torcedores colorados vão conseguir me explicar melhor aí nos comentários se vocês ficaram mais chateados com essa derrota para o Fluminense na Libertadores ou para o Flamengo em 2020. Ou até mesmo a derrota em 2009, vai que seja. Mas certamente o momento mais difícil da história desse clube centenário está em 2016, com o seu rebaixamento para a Série B. Todos sabemos, ou ao menos imaginamos, como é difícil ver seu time do coração sendo rebaixado. Não me refiro somente ao sentimento de humilhação mesmo que sentimos, mas especialmente as dificuldades das quais os clubes terão de enfrentar na temporada seguinte ao rebaixamento e nas temporadas subsequentes também. Dificuldades financeiras, diminuição das receitas, às vezes perda de um patrocínio, né, diminuição de visibilidade, enfim, relevância mesmo, e também acho que principalmente a não participação em competições internacionais, e não menos importante, a obrigação de se ver em um novo momento, um momento de reconstrução no caminho de volta à elite. Tarefas nada fáceis e que inclusive muitos clubes acabam se perdendo neste caminho, levando muito mais tempo para retornar, como foi o caso do Cruzeiro ou Vasco, e até mesmo nem conseguindo mais voltar, né? Como a situação de outros clubes que sempre estavam figurando na primeira divisão e hoje caíram até para a Série C, Série D, enfim. Mas mesmo com todos os percalços
percalços, o Inter conseguiu retornar para o seu lugar, né, o seu devido lugar, ao lado de outros gigantes do nosso futebol. Com 71 pontos somados, o Colorado termina a Série B de 2017 na segunda colocação. Não foram campeões, mas apenas 2 pontos atrás do América Mineiro, que se consagrou como campeão daquela edição da segundona. E de volta para casa, cara, o Inter estava de volta para sua casa e com as coisas arrumadas. Chegou o momento então de ir em busca de novas conquistas, mas infelizmente nenhuma delas ainda vieram, né, como já falei. E mesmo o título do Gauchão parece distante, sabe? Porque o Inter conquistou esse ano, né, de 2025, mas eles passaram de 2016 até 2024 sem conquistar um único título estadual, cara. Cabe mencionar também algumas campanhas da Copa do Brasil, né, com destaque para 2019 e 2022. 2019 por ser mais uma vez vice, quando o time tinha toda a capacidade de conquistar títulos, fosse a Libertadores, onde caiu para o Flamengo, mas tá, aquele Flamengo era disparado, né, o melhor time do país, mas aí a gente tem um confronto contra o Atlético Paranaense, e não tirando o mérito, né, do time paranaense, que era muito bem estruturado ali na época e tudo mais, eles viviam um bom momento, mas eu estou apenas destacando que de fato havia condições ali para o Inter conquistar, né, esses títulos, cara, porque, bem, acho que contra o Atlético era um pouquinho mais viável você imaginar o Inter passando, vai. Já em 2022 não tem tanto o que dizer, apenas lembrar de uma eliminação que deve estar no mesmo patamar da derrota contra o Mazembe, né, um 2-0 contra o modesto Globo do Rio Grande do Norte, sendo eliminado ainda na primeira fase da Copa Nacional, uma recordação nada agradável para os colorados, mas também nada inédito, né, tantos clubes brasileiros gigantes já foram eliminados por clubes menores na Copa do Brasil. E cara, é assim, é até um pouco difícil de entender que um clube tão bem estruturado, né, com um dos melhores estádios do Brasil, que sempre, ou pelo menos quase sempre, consegue montar times fortes e competitivos, não esteja ganhando ao menos um campeonato estadual com frequência. Somente no ano de 2024 foram gastos mais de 80 milhões de reais, um acréscimo de 27% na folha salarial em relação ao ano passado, né, ao ano de 2023 no caso. Nomes de peso foram contratados, entre eles o colombiano Rafael dos Santos Borré, o ex-jogador do River Plate, né, e que estava no Frankfurt, mas reparem que boas contratações como essas não são algo raro de acontecer. Como mencionei antes, Ener Valencia foi uma dessas grandes contratações em 2023, e mesmo que seja lembrado por perder aqueles gols contra o Fluminense, foi um dos grandes responsáveis também por carregar o time até aquela decisão de semifinal, tá? Ele ficou marcado pelos gols perdidos, mas ele foi muito importante na campanha, porque, por exemplo, foi dele o gol no jogo de ida contra o River e todos os gols nas duas partidas contra o Bolívar. Mas deixando um pouco de lado as vezes das quais o Inter bateu na trave, reforço a curiosidade de elencos fortes, competitivos e que se beneficiam de uma boa estrutura, e que apesar disso não consiga chegar à conquista de títulos, mesmo que por vezes apresentem boas campanhas. Cara, será que isso é uma maldição? Será que é problema de técnico? Sabe, é difícil você imaginar o que acontece com esse Inter. Se você reparar, todo ano, cara, assim, é óbvio que depois do rebaixamento, ali em alguns anos, isso não aconteceu, mas pegue pra você ver a repercussão pré-brasileirão, né, de vários campeonatos brasileiros, isso eu tô falando desde 2010, tá? Em muitos deles o Inter era considerado entre um dos favoritos, né, pelo menos um dos cabeças ali a conquistar o título, e nunca vem. Esse título nunca vem, cara, já faz muito tempo o torcedor do Inter não aguenta mais e quer conquistar esse Brasileirão, sempre é favorito e nunca é campeão. Parece até o Brasil em Copa do Mundo depois de 2002, né? Entra sempre como um dos cabeças a ganhar o título e nunca faz campanhas condizentes com isso. Eu realmente espero que melhores momentos possam vir para essa torcida, especialmente agora, né, após os últimos acontecimentos que foram extremamente prejudiciais a milhares de pessoas no Rio Grande do Sul, e isso afeta também, claro, não só o Inter, como o Grêmio e outra porção dos times gaúchos. Em 2024, o Inter teve, pode-se dizer, outra chance ali, né, uma competição que eles podiam chamar de sua e talvez serem campeões, que foi a Sul-Americana. E cara, vamos ser sinceros, né, não era pro Inter ter ficado em segundo lugar nesse grupo no Sul-Americana, com Belgrano, Delfim e Real Tomayapo. Eles ficaram em segundo, foram pra repescagem, né, antes dos jogos de oitavas de final e caíram para o Rosário Central, nem sequer chegaram de fato ao mata-mata dessa competição. É mais uma vergonha para os colorados e esse ano, né, 2025, eles estão na Libertadores e estão em segundo lugar de seu grupo também, né, vendo o Bahia liderar e o Bahia com menos tempo de investimento, digamos assim, né, o Bahia se estruturando entre os grandes agora. Então eu não sei se essa Libertadores pode ser possível, né, pode ser já plausível intervencer. O Campeonato Brasileiro, talvez eles tenham alguma chance, mas é muito difícil ver o clube nessa situação de não conseguir nenhum título de tanta expressão, cara. Em todo caso, eu espero que o Inter mais uma vez possa superar a má fase e quem sabe consiga a tão esperada e sonhada conquista de um título, principalmente a do brasileiro, vai. Eu acho que o Inter vive algo parecido com o que o Liverpool viveu em tempos recentes, né? Eles tinham conquistado a Champions League, chegaram em finais de Champions League, mas o povo mesmo, né, a torcida do Liverpool queria a Premier League, que fazia muito tempo que eles não conquistavam. Eu acho que o torcedor do Inter
Inter tem meio que esse sentimento, né? Talvez eles trocariam uma Libertadores por um título brasileiro que não vem há tanto tempo, quase 5 décadas já, meio século sem título brasileiro, é algo muito grandioso. Mas esse foi o vídeo de hoje. Se você é um torcedor colorado, comenta aí embaixo qual momento da história recente do Inter mais te machucou, né? Comenta por que você acha que o Inter sempre entra como favorito e nunca leva nada, cara, nem gaúcho os caras estavam levando, né? Se inscreve no canal, deixa um like, compartilha esse conteúdo pro seu amigo colorado também, ou pro seu amigo gremista, que com certeza vai dar uma zoadinha, e nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.